Olá, tudo bem? Eu sou a professora Doane. Nesta videoaula vamos estudar os biomas brasileiros. Viajar pelo nosso país é sempre uma possibilidade de descobrirmos coisas novas. As paisagens são tão lindas e únicas. Mas você sabe dizer qual tipo de paisagem natural representaria o país? Talvez o conceito de bioma nos auxilie nesta tarefa. Você sabe o que são biomas? São grandes áreas do planeta que apresentam clima, flora e fauna bem característicos, além de outras condições ambientais próprias, como relevo, solo, pluviosidade e umidade relativa. Em um mesmo bioma, é possível encontrar regiões com diferentes condições ambientais, que determinam diferentes ecossistemas, nos quais vivem comunidades de animais e plantas adaptadas a essas condições. Os biomas continentais brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, os Campos ou Pampa, a Caatinga e o Pantanal. Amazônia. A Amazônia é considerada um dos biomas mais importantes da Terra. Ela se estende pelo norte do Brasil e por outros 8 países da América do Sul: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A Amazônia, ou Floresta Amazônica, apresenta o maior sistema fluvial do mundo. Os rios amazônicos geralmente são caudalosos e sinuosos. Na Amazônia, as temperaturas variam pouco durante o ano, normalmente entre 25 graus Celsius e 28 graus Celsius. As chuvas costumam ser constantes e intensas ao longo do ano. A Amazônia apresenta diferentes ecossistemas, como as áreas inundadas, que são regiões mais baixas, próximas a rios e que podem ser inundadas permanentemente ou apenas em certas épocas do ano. E as áreas de terra firme, que são regiões mais altas e que nunca são inundadas. Há uma região entre a Amazônia e a Caatinga conhecida por Mata dos Cocais, onde predominam palmeiras, como o babaçu, a carnaúba e o buriti. A Amazônia é um dos locais do mundo com maior biodiversidade de fauna e de flora. São conhecidas cerca de 30 mil espécies vegetais, mais de 6.500 espécies de vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e mais de 100 mil espécies de invertebrados, como borboletas, formigas e abelhas. Mata Atlântica. O clima da Mata Atlântica é muito variável, mudando de extremamente úmido a muito seco, pois sua extensão territorial é imensa na costa brasileira. De maneira geral, as temperaturas médias são elevadas durante o ano todo. Na região da Serra do Mar, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente trazem massas de ar úmidas que, ao encontrarem as montanhas da serra, se condensam e provocam grande quantidade de chuvas em certas épocas do ano. A Mata Atlântica apresenta diversos ecossistemas, como as florestas estacionais, as florestas ombrófilas e as restingas. As florestas estacionais possuem, em geral, 2 estações do ano bem marcadas, a seca e a chuvosa. As florestas ombrófilas são encontradas geralmente em regiões litorâneas, onde a quantidade de chuva é bem alta. Uma dessas florestas é a Mata das Araucárias, mais ao sul do país, com clima mais ameno e predominância do pinheiro do Paraná, ou araucária, que dá nome a esse ecossistema. A restinga é um tipo de vegetação costeira e plana, formada por árvores relativamente baixas e vegetação rasteira, que se desenvolve em solos arenosos, onde se formam dunas. Ainda há na foz dos rios
tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, a formação de manguezais. Alguns órgãos de suas árvores podem ficar submersos durante as marés cheias ao longo do dia. Caranguejos e siris são comuns nos manguezais, que podem servir também como local de desova de muitas espécies aquáticas. A biodiversidade da Mata Atlântica é uma das mais ricas do planeta, com muitas espécies endêmicas, isto é, que ocorrem apenas ali, como o mono-carvoeiro ou muriqui, o maior macaco das Américas. Cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando principalmente a região central do Brasil. Ele é formado por áreas relativamente planas e de clima quente, com temperaturas que variam de 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, em geral com o inverno seco e verão bem chuvoso. O cerrado é um bioma rico em espécies vegetais, com gramíneas, arbustos e árvores. As árvores apresentam folhas endurecidas, galhos tortuosos e cascas grossas. A flora do cerrado apresenta várias espécies usadas pela indústria farmacêutica, como a arnica, componente de alguns anti-inflamatórios, frutas típicas, como o pequi, e plantas ornamentais, como o capim dourado, matéria-prima para bolsas, bijuterias e objetos de decoração. No entanto, o cerrado é o segundo bioma mais ameaçado no Brasil. Cerca de 80% de sua área original já foi alterada por atividades humanas, principalmente devido à expansão da atividade agropecuária. A situação é tão grave que atualmente esse bioma é considerado uma área de preservação prioritária. Caatinga. A Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, ocupa principalmente a região Nordeste. O clima da região é quente e seco, apresentando pouca quantidade de chuvas que se concentram em poucos meses do ano, e temperaturas que variam entre 27 graus Celsius e 29 graus Celsius. Entre as espécies vegetais mais frequentes na Caatinga, temos diversos arbustos e cactos, como o xique-xique, além de árvores, como o cajueiro. Entre os animais típicos da Caatinga estão diferentes espécies de lagartos e de serpentes, além de ratos, raposas, tatus e aves como a arara azul de Lear e o galo de Campina. Campos ou pampa. Os campos do Rio Grande do Sul são conhecidos como pampa. Suas temperaturas variam entre 10 graus Celsius e 14 graus Celsius no inverno, a 20 graus Celsius e 23 graus Celsius no verão, quando o clima é mais seco que no resto do ano, geralmente bem úmido. No Pampa, encontramos muitas gramíneas e arbustos, utilizados naturalmente como pasto para ovelhas e gado bovino. A fauna típica é constituída, entre outros animais, por aves, como ema e perdiz, serpentes, como o urutu, e por mamíferos, como o graxaim e o ratão do banhado, em regiões mais alagadas. Pantanal. O Pantanal se localiza nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Sua formação vegetal é do tipo mista, apresentando ambientes florestados mesclados com ambientes de formação aberta. O clima da região é quente, com temperatura média em torno de 32 graus Celsius no verão, que é a época das chuvas, e de 21 graus Celsius no inverno, na época da seca. O Pantanal apresenta canais ou corichos, lagos e rios, onde se podem observar com facilidade jacarés, capivaras e lontras. Nas áreas alagadas encontram-se tatus, veados, onças pintadas, tamanduás e muitos outros animais. É tanta diversidade de espécies, relações e paisagens que fica bem difícil acharmos um único bioma que represente todo o Brasil, não é? Quanta diversidade dentro de um só país! Até a próxima!